Vamos adorar o nosso Deus mais uma vez com este hino. Se eu te esquecer, Jerusalém, glória a Deus. Jerusalém, que minha mão direita esqueça sua destreza e minha língua solte no meu paladar se de ti Jerusalém. Quando me disseram, glorioso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua casa, Senhor, te agradecido, Pai, através do Teu sangue, Pai, reconhecemos que somos tão fracos, Pai amado, falhos, mas Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa força, a nossa alegria. Viemos aqui unicamente, Pai, te adorar, Pai, e te glorificar, Pai.
Que o Senhor possa tomar controle desta audiência, ó Deus. Abençoar cada louvor que vai ser cantado nesta noite, ó Deus. Porque é para Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos mais da Tua revelação. Enche mais nós do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos andar contigo cada dia, Pai. Fazer as obras que Tu fizeste, ó Deus. Porque é a Tua promessa, é a Tua palavra, Jesus Cristo. E nós cremos nisso, ó Pai. Pai, que cada um que entrou nesta noite aqui, Pai, possa dar um glória, possa dar um aleluia, possa ser grato a Deus por esses dias que tem dado a nós, pelo lugar que inspiramos, por tanta coisa que tem feito por nós, por essa igreja, por cada irmão, por ter predestinado cada um, Pai. O mundo tão caído aos pedaços, ó Deus, mas há um povo, Pai, louvando a Ti, te agradecendo, Pai, clamando pela Tua vinda, Pai eterno. Essa palavra se cumprindo cada dia, Pai, tão rapidamente, Senhor. E nós não podemos ficar quieto e calado, ó Deus. Devemos abrir a nossa boca e dizer, ó Deus, muito obrigado, Pai, por tão grande salvação, por tão grande graça, por tão grande misericórdia, Senhor. Nós não éramos merecedor, ó Deus, mas Tu, Pai, antes da fundação do mundo, Pai, colocaste uma semente dentro do nosso coração, para entender essa palavra, Pai amado, para não aceitar dogma, Pai, para não ser perdido, Pai, mas para ser, Pai, Teus filhos, Pai, herdeiro do tão grande salvação, ó Deus, feito reis e sacerdote, Pai. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que estamos aqui diante de Ti, Pai, porque a Tua palavra diz, onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor já está aqui, Pai. O Senhor está aqui para curar, o Senhor está aqui para salvar, o Senhor está aqui para libertar, o Senhor está aqui, Pai, para nos encher com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, viver, Pai, contigo todo dia da nossa vida, Pai. É o que mais importa para nós, Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão que entrou aqui nesta noite, Pai. Que cada um possa sentir a alegria, Pai amado, de vir à Tua casa, Pai. Porque não há lugar melhor do que a Tua casa, Pai. De que sentir Deus dentro de si, Pai. Porque a promessa é para Deus morar dentro da gente, Pai. Isso tem que se cumprir cada dia, Pai. Porque nós não podemos mais ficar neste mundo, ó Pai. Não aguentamos mais tanta dor, tanto sofrimento. A própria natureza, Pai, ela tem reclamado tanto, Pai. E nós queremos entrar numa posição, Pai, de louvor e de gratidão, Pai. E que essa palavra possa se cumprir em nossas vidas, Pai, de cada um, Senhor. Abençoa também a pregação que já está abençoada pela Tua palavra, Pai. Porque tudo é verdade, Pai, que está escrito nesta Bíblia, Pai. Te agradecemos pelo profeta que Tu enviaste para nós, Pai. Ó, Pai, como é que nós ia entender isso se não fosse o Senhor, Pai? Se o Senhor não abrisse as nossas mentes, ó Deus, eu não sei nem como falar, Senhor, tanta gratidão há no nosso coração, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Que cada louvor, Pai, que saia nesta noite, seja para Ti, ó Deus. Que tudo o que nós fizermos nesta noite, Pai amado, seja para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que a Tua palavra, Tu que crê, tudo é possível, Pai. Porque Tu é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Pai. Entregamos essa audiência na Tua mão, Pai. E todo louvor, e toda glória seja para Jesus Cristo, o autor da nossa fé, aquele que desceu lá do céu e pagou a morte de cruz, Pai. Sofreu tanta angústia e tanta dor, calado, Pai, mas não abriu a sua boca, Pai. Mas venceu toda a batalha, Senhor amado. Mas o Senhor não ficou numa sepultura, mas ressuscitou. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai amado. Que o Senhor tome controle de toda essa audiência. E te pedimos isso e te agradecemos, Senhor. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como tá e em suspense os céus aguardam
um sinal. Querubins que o adoraram por milênios, agora curvam suas faces em silêncio. Glória a Deus. E o Cordeiro como livro em suas mãos se põe de pé para reclamar sua possessão. A perfeição que foi perdida no princípio, Ele mesmo atrás de volta entrega a seus filhos. Louvado seja Deus, sob corrimões dourados, sob corrimões dourados, vence anjos debruçados, e a pergunta que se faz entre essas hostes celestiais: descendo a escadaria, vai deixando a eternidade, entra no tempo a deidade. Quem me encontrar, eu creio nisso, a revelação de quem é Jesus Cristo. De mensageiros, a espada do rei na mão do derradeiro. Dali foi a palavra, e a palavra está em mim agora. O livro não mudou de mão, apenas Deus mudou de forma. Então é tempo de adoração, é tempo de adoração. O tabernáculo sou eu, há um altar em meu coração, há um altar em meu coração. Da Shekinah, no dia 10 e 7 se fez entrar. Glória a Deus, eu recebi a expiação. É tempo de adoração, é tempo de adoração. E o tabernáculo sou eu, há um altar em meu coração, onde Deus se escondeu. Sob a glória da Shekinah, dia 10 do mês 7 se fez entrar.
seja dada ao Cordeiro. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Nos prostramos, o adoramos, frágeis criaturas na terra, nas savanas as mais bestas feras, e ecoe uma nova canção ao Cordeiro Jesus Cristo, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e força e poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Amém. Glórias, glórias a Deus. Caminhando com Cristo eu vou, até não ser visto mais. Amém. Aleluia. Caminhando com Cristo eu vou, como Enoque até não ser visto mais. Cristo veio para nos buscar, e a cada dia está a nos treinar para, como Elias, viver em outra economia, uma economia de fé, até desta dimensão nos translada, e com Ele finalmente para casa nós iremos voltar. Cristo veio a profeta em 63, numa nuvem lá no monte, pôr do sol, revelando 7 selos, todos de uma vez. Veio falando sobre nossa redenção,
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar agora a parte de intercessão com o irmão Ademir Caetano, por esses pedidos mencionados aqui no caderno esta noite. Oração pelo pastor Ângelo Carlotto, de Planaltina, Goiás, por enfermidade e também exames que fará. Agradecemos a Deus por mais um ano de vida de nosso filho Giovanni, completou ontem, na presença do Senhor. Que Deus o encha cada dia mais de seu espírito, que impede o irmão César e a irmã Regiane Braga. Deus abençoe o irmão Giovanni, de muitos anos de vida na presença do Senhor Jesus Cristo. A irmã Inês Ave agradece a Deus por mais um ano de vida de sua filha Roberta, completou hoje. Que Deus também encha mais com seu Espírito Santo. Deus abençoe a irmã Roberta. O irmão Reinaldo pede oração, que os irmãos continuem orando por sua filha Beatriz. Ela tem medo, né? O medo aflige ela. Enfim, o medo, né? E quando ele sai para o trabalho também ela fica com esse complexo, essa crise de medo. Então nós vamos fortemente, firme, com fé, orar repreendendo esse espírito de medo nessa noite. E oração também por Jaime Evandro, por libertação de espírito de suicídio. E você que tem um desejo, faça conhecido com o levantar de uma de suas mãos. Entregamos totalmente a Ele nessa hora e vamos orar com fé nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, chegamos a Ti, ó Pai, tão agradecidos, Senhor, pelo Senhor ter nos trazido até aqui, ó Pai, ter nos trazido à Tua igreja, Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, nós Te glorificamos, Te agradecemos, ó Pai, e pedimos que aceite a nossa adoração, Senhor Deus. Nós somos agradecidos por tudo, ó Pai. E, Senhor, também pedimos, Senhor, que perdoe nossos erros, ó Pai, que cada dia, mesmo sem querer, nós cometemos, ó Pai. Mas, Senhor, pedimos que o Senhor nos perdoe, pois nós amamos a Tua palavra, Senhor Deus, e o Senhor sabe que nós fazemos sem querer, ó Pai. Agora, Senhor Deus, também há pedidos de oração no Teu livro, ó Pai. Pessoas pedindo por libertação, Senhor. Nós sabemos que há espíritos, ó Pai, que prendem as pessoas, dão medo, Senhor Deus. O Senhor sabe, ó Pai, que o Teu profeta explicou isso são espíritos, ó Pai. Mas nós, Senhor Deus, nós somos Teus filhos, ó Pai. Nós cremos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que Jesus Cristo está dentro de cada um nesta igreja, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, nós repreendemos esses espíritos de medo, ó Pai. Que o Senhor é mais poderoso do que tudo, esses espíritos, ó Pai. Eles estão debaixo dos nossos pés, Senhor Deus. Nós oramos a Ti, ó Pai, repreendendo esse espírito de medo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, também que dê a libertação, ó Pai, a quem precisa de libertação, Senhor Deus. Enfermidades, ó Pai, nós também sabemos que são apenas demônios, ó Pai, que tentam tocar Teus filhos, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos esses demônios, ó Pai, que Teus filhos sejam curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, nós oramos agora, ó Pai. Também Te agradecemos, ó Pai, pelos agradecimentos que há no livro, Senhor Deus, aniversários. Como nós somos gratos a Ti, ó Pai, pois o Senhor tem nos dado a cada dia mais para andar em Tua palavra, Senhor Deus. Agradecemos por tudo, ó Pai, e também pedimos, Senhor Deus, que abençoe esse culto, Senhor Deus. O Senhor esteja guardando a cada um, não deixe que nenhum espírito atrapalhe o Teu culto, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo saia da boca do nosso pastor hoje, ó Pai, e entre dentro do coração de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, e que nós possamos cada dia mais viver na Tua luz até se tornar a luz, ó Pai. Somos agradecidos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas.
onde os rios não podem me alcançar, onde meus pés estão sobre a rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queimará. Em tua presença, ó Senhor, em tua presença é onde eu sou forte. Em tua presença, ó Senhor meu Deus, em tua presença, este é o meu lugar, buscando tua face, buscando tua graça. Na fenda da rocha, em tua presença, ó Senhor. Quero me esconder onde as forças do mal não me alcancem, onde sou coberto pelo sangue. Glória a Deus. Eu quero estar onde as ciladas do inimigo não me tocarão. Onde é este lugar? Em tua presença, ó Senhor, em tua presença é onde eu sou forte. Em tua presença, ó Senhor meu Deus, em tua presença, este é o meu lugar, buscando tua face, tocando tua graça. Na fenda da rocha, em tua presença, ó Senhor, em tua presença, ó Senhor, em tua presença, ó Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Jesus Cristo. Amém. Estar protegido pelo sangue é uma grande graça. Saber que esse sangue é uma barreira entre nós e o julgamento entre nós e Satanás. O texto que nós queremos usar, amados, está em Isaías capítulo 7, verso 14 e também Lucas capítulo 1. Se vocês quiserem deixar a Bíblia anotada, sempre nós ganhamos tempo com isso. Isaías 7, e 14, isso. Depois também Lucas capítulo 1, verso 26. Muito bem, amados, então que Deus possa continuar abençoando nossas almas, abrindo mais nosso entendimento, colocando mais da fé dentro das nossas almas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sempre que viemos a uma reunião, a gente sempre tem que ter em mente que estamos aqui para ter comunhão com Jesus Cristo através da palavra. Então o culto só depende de nós, sempre lembrando que nós não viemos aqui para assistir um culto ou ir numa loja para ver uma vitrine. Nós somos o culto. Você será abençoado o tanto que você adorar, o tanto que você for reverente, o tanto que você glorificar a Jesus Cristo.
Amém? Lembre-se que sempre é uma condição individual. Deus não trata com um grupo, Deus trata com indivíduos. E às vezes nós estamos recebendo algo e a pessoa do lado não sabe de nada, porque aquilo é revelado pelo Espírito Santo, e a promessa é que Ele nos daria o maná escondido. Isso está além do véu, isso é algo que vem por revelação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite, falar de que quando Deus fala uma palavra, Ele já tem alguém preparado, não importa quantos anos aquilo demore, haverá alguém para receber aquela palavra. Porque quando o semeador saiu a semear, ele já tinha um solo preparado aonde aquela semente iria cair. Então, com isso ele pode trazer sua palavra à existência. Muito bem, ontem nós estivemos lá em São Bento, para uma pequena reunião lá na igreja do irmão Oséias. Estava o pastor Raimundo Maia e também alguns irmãos de Joinville. Estava o irmão Valdécio como diácono, o irmão Pedro também como diácono. E a pedido da igreja que ele atende, eles estavam pedindo que nós fôssemos lá para fazer a eleição, para instituir ele como pastor da igreja. Eu queria que o irmão Zé ficasse de pé, alguns não te conhecem. Esse é o irmão que lidera os cânticos do domingo. Obrigado, irmão Zé. Ele tem um trabalho em São Bento, por 3 anos, que ele vinha trabalhando lá, por conta própria, evangelizando. Desse evangelismo, nasceram pessoas do trabalho dele. Hoje são 7 pessoas naquela congregação que o tem como pastor. Ele vinha visitando a igreja, atendendo as necessidades, orando pelos enfermos, ia para as praças pregar o evangelho. E a pedido deles, então, nós passamos todo esse ano e agora em janeiro foi feita uma eleição. E ontem foi feita a eleição, o pastor Raimundo estava lá e por unanimidade dos que estavam presentes, e então ele foi instituído para aquela igreja de São Bento como pastor, agora autônomo, e ele tem toda a liberdade para fazer com a igreja aquilo que Deus colocar no coração dele. Vai ministrar todas as coisas do altar, batizar, lidar com as coisas da ceia, com a pregação, como um pastor independente deve ser. E ele então recebeu a unção com azeite, a pedido da igreja, o que nós respeitamos de todo o coração. Para nós o importante é que há alguém que agora está cuidando de almas que ninguém cuidava lá. Havia pessoas lá, ele foi lutando, e todas as semanas, por conta própria, todos os sábados, dedicadamente, vai lá, cuida delas, ora por elas, alimenta elas, elas estão felizes com ele e o chamam de seu pastor, o que para nós está bem assim. Vamos dizer amém? Gostaria que vocês orassem por ele, porque nós precisamos de mais um e não de menos um. E precisamos de pessoas desprendidas de qualquer interesse pessoal que possam cuidar dessas almas. É uma cidade que não tem igreja. O pastor Rafael tem um trabalho em Rio Negrinho. Em São Bento não há igreja. As pessoas que congregam com o pastor Rafael vão em Rio Negrinho. Então não há uma igreja instituída em São Bento. Então ele está atendendo um grupo. Ele não dividiu a igreja de ninguém. Ele foi lá e evangelizou e conquistou essas almas. Como disse o irmão Brana, pastor de 5 pessoas, pastor de 5.000, não importa, é pastor. Desde que haja lá ovelhas que o amam, que o respeitam e que estão sendo edificadas por ele, para nós está bem assim. É um trabalho que eu não fiz, eu não fui evangelizar, eu não cuidei daquelas almas. Apenas eu as batizei, porque ele não podia batizá-las, eu batizei, eu fui lá, dei a ceia, ele não tomava os dízimos, ele dava os dízimos para o pastor de Joinville, e nós revertimos os dízimos para que ele pagasse as despesas de aluguel e assim por diante. Não usamos o dízimo em benefício próprio também. Apenas separamos o dízimo dos dízimos que nós tínhamos que dar a um outro pastor. Então, por esses 3 anos, ele fez isso. Ele sempre teve no coração o desejo de fazer uma obra evangelística e também chegar à posição de pastor, que é o que há na alma dele. E ele responde por aquelas almas e as almas respondem por ele. Eu perguntei a ele se ele se sente chamado como Arão foi chamado. Ele disse que sim, ele se sente chamado por Deus como Arão foi chamado. E nós respeitamos isso. E a igreja também o respeitou para nós estar bem de todos os modos. Queremos que Deus o ajude. Eu realmente desejei que ao colocarmos o azeite sobre ele ontem à noite, junto com o pastor Raimundo e os irmãos, que o Espírito de Deus se aposse dele, para que ele possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Nós queremos ver o êxito do Evangelho, e o campo é o mundo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Amém? Só disse a ele que não dividisse igreja de ninguém,
Porque eu acredito, de acordo com a Bíblia, isso é Bíblia, ao anjo, só um, singular, ao anjo de Éfeso, ao anjo de Esmirna, ao anjo de Tiatira, ao anjo de Sardes, ao anjo de Pérgamo. Então não havia dois anjos para a mesma cidade. O que existe é que os homens acham que podem fazer as coisas por conta própria e entram numa cidade e dividem rebanho e daqui a pouco tem 4, 5 igrejas na mesma cidade, quando isso nunca deveria ser assim. Cada cidade deveria ter somente uma igreja que pregasse essa mensagem. Mas infelizmente virou uma bagunça, cada um se sente no direito de entrar, fazer o que quer, abre uma obrinha aqui, abre outra obrinha lá e dá do jeito que está. Agora nós não podemos fazer nada, temos que seguir em frente. Apenas cada homem tem que ter a convicção de ser a pessoa certa para o lugar certo. E Deus cuida daquele ministério, o que está bem para nós. Eu tenho dito, se eu sou o anjo para essa cidade, Deus vai me sustentar. Se eu não for, um homem vem aqui e destrói tudo. Mas se é Deus, Ele vai sustentar. Porque não há dois anjos para a mesma cidade. Não existe. Então quebra a Bíblia. Quebra a palavra. E nenhuma palavra seria quebrada. Então é singular. Ao anjo de Éfeso, ao anjo de Esmirna, ao anjo de Tiatira e assim por diante. Então cremos nisso, se ele é o anjo para aquela cidade, Deus vai abençoá-lo e haverá almas que vão tê-lo como pastor e nós vamos orar por ele. Amém, amados? Diz também para a igreja que ele não é um super-homem, que ele é um homem, se ele é um verdadeiro sacerdote, ele é rodeado de fraquezas, cheio de falhas, para que possa se compadecer dos fracos, dos ignorantes e assim por diante. Porque se ele é um super-homem, ele não vai ter dó de ninguém. Ele é o super-homem. Não falha, não tem defeitos, não tem problema. O que vai fazer então com uma igreja cheia de problemas e cheia de dificuldades? Se igreja é um lugar para pessoas que têm problemas de casamento e pais com filhos e tantas coisas. Tem que haver ali um homem cheio de compaixão, cheio de fraquezas e que possa se compadecer. Amém? Vamos orar por ele então, amados, como um companheiro nosso. Glória a Jesus Cristo. Eu pedi para o Lorival separar o vídeo para nós rodar domingo aqui daquele momento da consagração. Foi feita uma ata, foi lavrada a ata, e aí acho que 3 ou 4 irmãos de Joinville também assinaram, eu assinei, o pastor Raimundo assinou, isso fica documentado, é uma coisa legítima, que ganha autenticidade. Também Paulo fala para Timóteo, né? Reconheça o dom que há sobre ti, que foi reconhecido pelas mãos do presbitério. Amém? Então é assim que funciona. Ok? Vamos então ler a Bíblia, amados, em Isaías capítulo 5, verso 14. Vamos ler as Escrituras. Desculpa, Isaías 7,14. Muito obrigado, Isaías 7,14. Do dia em que Isaías concebeu os pensamentos que estavam na mente de Deus e vieram ao coração dele, e diz o Mombrana, quando ele profetizou isso, ele não entendeu, ele não tinha explicações, ele apenas repetiu o que Deus falou, porque ele, como um profeta, ele sabia que aquele pensamento tinha vindo de Deus, não foi uma imaginação, veio da mente de Deus para o coração dele, e ele apenas abriu a boca e profetizou. Do tempo em que ele profetizou até o dia que se cumpriu, passaram-se mais de 500 anos. E disse o profeta que quando Isaías profetizou, havia muitas virgens na igreja. E cada pai, cada sacerdote pensou em seu coração, ele não falou nada, mas pensou que a sua filha seria escolhida. E cada pai guardou sua filha e foram cuidadas, e elas não casaram. Porque cada um pensou que a sua virgem seria escolhida. E elas morreram e a palavra não se cumpriu. 500 anos depois, uma menina entre 16 e 18 anos enamorou-se de um viúvo, porque José era mais velho que ela e José era um viúvo. E José já tinha filhos. E ela põe em seu coração, por amor àquele homem, carregar aquela carga que era cuidar dos filhos daquele homem,
filhos de uma outra mulher. Mas ela não se importou com aquilo. Mas ela não sabia que ela seria a pessoa escolhida para aquela palavra de Isaías cair no coração dela. Então diz o Mombrana que quando ela veio ao mundo, seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro, e ela tinha o coração preparado para conceber a palavra sem discutir, sem duvidar, porque ela disse: eis aqui tua serva, cumpra-se em mim de acordo com a tua palavra. Então o verdadeiro eleito, quando ele vem ao mundo, ele vem preparado por Deus para conceber a semente. Ele não discute com a Bíblia, ele não discute com a palavra, porque ele foi feito para receber a palavra. Essa é uma característica própria de um eleito, porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. E Jesus é a palavra. Então eu gostaria que você conservasse esse pensamento. Toda vez que você tem um clique, vamos usar essa expressão, né? Quando algo te é mostrado, uma luz brilha em seu coração, e você capta a palavra, é nessa hora que Deus está abençoando o teu coração. E às vezes você não dá glória a Deus o suficiente, não glorifica o suficiente, mas é esse feixe de luz que está identificando que você é um eleito. Por isso a igreja deveria constantemente estar louvando a Deus por cada momento em que a palavra lhe é revelada, porque esses são feixes de luz do Espírito de Deus, iluminando nosso coração. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Vamos ler então. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, quando Deus dá uma verdade, Ele põe mais luz sobre esta verdade constantemente. Por isso Jesus dizia: em verdade, em verdade. Então veja, em Isaías 7,14 ele fala de uma virgem. No capítulo 9 de Isaías, verso 6, ele dá mais luz. No 7 ele fala que uma virgem conceberia. Então, naturalmente, que o Messias viria em forma de um menino ou de uma criança. Então Isaías põe mais luz. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nesse verso, ele coloca tanto o ministério de Jesus Cristo quanto da igreja, porque a igreja é o corpo de Jesus Cristo. Por isso ele fala: o principado está sobre os seus ombros. Por isso temos uma fotografia onde o pilar de fogo está pousado sobre o ombro do profeta para cumprir essa escritura, e o principado está sobre os seus ombros. Então haveria uma parte do ministério de Jesus que seria cumprido pela igreja. Então vamos agora a Lucas um pouquinho, capítulo 1. Então veja, aqui então está o pensamento. Estou tirando isso da mensagem obra é fé expressada. Daqui estou tirando esse pensamento, que quando um eleito vem ao mundo, ele vem preparado por Deus para conceber a semente predestinada para a era em que ele está vivendo. Veja, 500 anos se passaram, mas o endereço estava certo. Maria era esse endereço. Muitas moças pensaram que seriam, mas Maria foi a única que era o endereço certo. Veja, e no 6º mês, daqui nós entendendo que Jesus não nasceu em dezembro, se você contar o 6º mês, 6 mais 9, vai dar no final de março, começo de abril. É só fazer a conta. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Agora veja, esse homem aqui, esse anjo, foi o mesmo anjo que visitou Daniel. Esse anjo é Cristo. E quando o anjo vem a ela, o anjo vai abrir o livro da vida dela e revelar em que parte da Bíblia está o seu nome. Porque em Isaías não fala Maria, mas ela fala uma virgem.
Então o anjo abre o livro da vida dela e mostra onde ela está na Escritura. Por isso, quando você ouve a palavra e você capta o mistério que envolve a tua vida, é quando você encontra o teu nome no livro. É muito importante entender isso. Agora veja, há uma virgem desposada com um varão. Então veja, lá em Gênesis, antes que Adão chegasse, o diabo chegou primeiro. Mas aqui agora, antes que José chegasse, o Espírito chegou primeiro. Há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, o anjo está abrindo o mistério que envolve a vida dela. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria. Como que ele sabia que o nome dela era esse? Porque seu nome estava no livro da vida do Cordeiro. Não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então um anjo veio a Maria. A palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar em Maria. Um anjo veio a nós, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus. E o Espírito Santo tem feito sombra sobre nós para conceber a palavra. É a mesma coisa. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Repita comigo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que isso seja a sua confissão nessa noite. Pai bendito, eu oro, meu Deus, para que o Espírito abençoe nosso coração com a tua preciosa palavra. Encha-nos, ó Deus, com teu Espírito, enquanto meditamos na Escritura, enquanto te adoramos, enquanto te louvamos, enquanto celebramos a tua presença, porque o Senhor é o ilustre convidado nessa noite. E antes de entrarmos por aquelas portas, nossas vidas estavam debaixo do sangue, porque não podemos ter companheirismo contigo fora do sangue. Então cremos de todo o nosso coração que o sacrifício do Calvário, ele abriu o caminho para que pudéssemos ter comunhão contigo nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, amados. Gostaria de ler São João 6,44, só um pouquinho também, só para ficar registrada essa escritura. São João 6,44. Ninguém. Então, se é ninguém, significa que não há homem grande, nem homem pequeno, não há homem sábio, nem homem ignorante. Ninguém pode vir a mim. Então, sendo Jesus a palavra, ninguém pode chegar a ter entendimento da palavra, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus Cristo fez uma reunião com os discípulos, e ele fez um culto de perguntas e respostas. Eu creio que é Mateus 13 ou Mateus 16, não lembro bem na escritura, eu creio que é essa escritura. E ele estava pregando já por algum tempo, e fazendo os milagres, e curando os enfermos, expulsando os demônios. E ele então fez um culto de perguntas e respostas para saber em que nível que eles estavam. E ele perguntou aos apóstolos o que as pessoas estavam dizendo a respeito do ministério dele.
E uns disseram que era João Batista, que havia ressuscitado, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que ele era Elias, assim por diante. Então Jesus Cristo mudou o foco de sua pergunta, e ele foi mais específico, mais claro, mais objetivo, e perguntou aos 12 qual era a real opinião deles. Um erro que nós cometemos na vida é, às vezes, nós escolhermos um homem para sermos seguidor desse homem. E só aquele homem entende a palavra e ele é nosso representante. E se você for perguntar para a pessoa qual é a razão de sua fé, ela não sabe nem explicar aquilo que ela crê. A verdadeira igreja não é de seguidores de Jesus. A verdadeira igreja é composta por pessoas que nasceram de novo e têm uma revelação pessoal, individual de Jesus Cristo. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Nós não temos seguidores e nem queremos ter seguidores. Isso é ter um homem como representante, como se ele fosse o que respondesse tudo e que nos representasse diante de pessoas e assim por diante. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é feita de indivíduos. E Deus não trata de grupos ou com grupos. Deus trata com indivíduos. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, Mombrana fala que o novo nascimento é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é no dia que nós estamos vivendo. Porque ler a Bíblia e falar de um Jesus que viveu aqui há 2000 anos atrás, qualquer um consegue. Mas conhecer as profecias para a hora que nós estamos vivendo, só se Deus abrir aquele entendimento, e esse é o ponto. Esse é o ponto, sob esta pedra. Na mensagem Obra é Fé Expressada, Mombrana falando sobre esse assunto, ele fala que nós viemos ao mundo preparados por Deus para receber a palavra para o dia que nós estamos vivendo, como eu já disse no começo de nossa fala. Eu quero só tomar o parágrafo. Parágrafo 124. Mensagem Obra Fé Expressada. 124. Tomando São João 6,44. Agora, aqui está o plano predestinado à clara vista. Então, se é um plano, Deus não faz nada a esmo ou de qualquer jeito. Deus teve um plano predestinado chamado plano da redenção. E por toda a Bíblia, ele veio executando esse plano sem dizer nada para ninguém o que ele estava fazendo, nem aonde ele ia chegar. Mas ele tinha um plano em sua mente e ele executou esse plano de acordo com a sua vontade. Isso é muito importante entender. Veja, tal como qualquer outra semente, a palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Se você semeia semente e simplesmente as atira na terra, não fará nenhum bem. As aves as comerão. Se você as atira entre cardos e espinhos, estas as sufocarão. Muito logo. Agora, aqui está a parábola de Jesus, de modo que o terreno tem que ser preparado primeiro. Assim sendo, Deus, em sua soberana graça, prepara o coração primeiro, e Ele te preparou antes da fundação do mundo para receber a Ele neste dia. Ele conheceu a você antes por seu pré-conhecimento e lhe ordenou para a vida eterna. Ele conhecia você e, portanto, lhe preparou. Por essa razão foi que você cambaleou fora dessas coisas e cambaleou para aquilo que você tem agora. Era Deus lhe guiando ao lugar que Ele havia ordenado para que você estivesse. E se esse terreno não está preparado de antemão, ela não pode crescer. E essa é a razão pela qual a semente da fé, quando você está pregando fé, você vê o discernimento do Senhor e vê o que sucede. E todos os dons da Bíblia operando, as pessoas operando, dizem, oh, aleluia, eu creio. E vem, e logo se encontram decepcionados. Por quê? Porque o terreno tem que ser pré-ordenado e você sabe quando ela faz contato
com ele. Como minha águiazinha ontem à noite, quando escutou o grito da mãe águia. Temos cantado esse hino, né? Posso ouvir o grito da mãe águia. Mas no fundo, vejam, há uma grande diferença entre esse grito e o cacarejar da galinha. Vem? Porque ele era uma águia desde o ovo. Ele não foi feito uma águia ali mesmo. Ele sempre foi uma águia. E um cristão hoje o foi sempre. Essa é a razão do divórcio. Quando você está divorciado, porque você estava naquela armadilha, veja, por seus primeiros pais, Adão e Eva. Você vem a ser um pecador por natureza. Você não queria ser, porém agora você ouviu o Evangelho, a fé vem pelo ouvir, a revelação vem pelo ouvir. Há uma coisinha dentro de você. Por isso eu citei o exemplo na terça-feira da mulher do poço. Por que que ela pôde entender o Evangelho e o sacerdote não conseguiu? Porque ela tinha uma coisinha dentro dela que era uma semente predestinada. Veja, outro homem assentado ao seu lado diz: eu não creio nessa coisa, não tem sentido, eu não creio nisso, não quero ter nada a ver com isso. Tal como fizeram no Pentecostes, que riram e diziam: esses homens estão cheios de mosto, e era uma grande coisa para aquelas a quem estava ocorrendo. Por quê? Era Deus revelando-se ao indivíduo. Enquanto outros riam, esses estavam se regozijando. Era uma revelação individual, a qual é fé, e fé é revelada, e se não tivesse sido fé, então nem sequer estaria ali. Simplesmente a semente tem que ter o terreno preparado de antemão. Portanto, todo aquele que antes conheceu, a esses também chamou. A todos que esses conheceu, a esses predestinou. Se vocês querem ler isso, é Romanos 8, 28 a 34 e Efésios capítulo 1. Então não há nada fora de ordem. Pensamos que o há, porém olhe nas Escrituras. Está justamente na forma em que a palavra de Deus disse que seria. Vemos que a mensagem é rejeitada hoje, e não é isso justamente o que a Escritura diz que seria, que fariam? Seguro, todas essas coisas estão ordenadas por Deus. Isso deveria fazê-lo continuar caminhando contente. Esse é o problema conosco hoje. Muita diferença em comparação com os cristãos do passado. Quando a revelação real e verdadeira de Jesus Cristo, sendo Emanuel, morou nos corações daqueles homens, eles eram gente rude. Porém, hoje estamos recebendo palmadinhas pelas denominações. Como, lhe digo que eles não têm a revelação. Venha por aqui e assim por diante. Você está dependendo da revelação deles. Se sua revelação não está de acordo com a palavra de Deus, então está mal. A minha ou a de qualquer outro. Aí é que vem a demonstração. A palavra de Deus diz qual é correta e qual é incorreta. Qualquer semente tem que ter seu terreno, naturalmente. Portanto, a todos os que ele antes conheceu, vejam, ele já sabia o que ia suceder. Jesus voltou a dizer sobre a semente: uma caiu na pedra, outra em terreno entre espinhos e assim por diante. Ela não pôde crescer. E outros em boa terra, em bom solo, ao qual havia sido preparado de antemão. Amém e amém. Glória a Deus. Apenas para não deixar passar essa palavrinha, né? Hoje, na verdade, nós vivemos num tempo, me desculpa dizer isso, em que as pessoas são muito mimadas. Você não pode dizer nada para elas, que elas se levantam e vão embora. No tempo da Bíblia, no tempo em que isso foi escrito, as pessoas estavam muito mais convictas pela revelação que elas tinham. Elas sabiam no que elas criam, sabiam o que elas defendiam, elas sabiam em quem estavam firmadas, e aquilo era ponto pacífico. Hoje nós temos tantas denominações, tantas portas abertas, a pessoa não está contente aqui, ela vai embora para lá e assim por diante. Quando que na igreja primitiva, o que lhes mantinha vivos, é que eles sabiam em quem tinham crido, não tinham recebido de homem algum, eles davam a sua vida, morriam no Calvário e não se importavam com o que quer que seja. Tudo isso mostra uma igreja predestinada
para receber a palavra para o dia que ela está vivendo. Agora eu queria tomar uma outra escritura aqui na mensagem dos selos, isso que eu queria ler, que eu preparei para ler isso na terça-feira, mas o tempo não deu. Eu quero falar sobre esse ponto da revelação um pouquinho. Na mensagem do terceiro selo, o profeta falando a respeito de como que o eleito é atingido e como que Deus traz a semente para fora, como que ela é manifestada. Ele diz assim: deixa eu ver se eu consigo resumir aqui um pouquinho. Permita-me dizer isso de modo que vocês possam entender e que isso possa penetrar bem fundo, diz ele. Eu quero que entendam. Esse é o problema de vocês hoje. Vejam, vocês não conhecem a palavra. Está vendo? Jesus disse: sabeis diferenciar a face dos céus e os sinais dos tempos não conheceis. Disseram: temos Moisés. Então disse: se tivesses conhecido Moisés, terias conhecido a mim. Não conheciam Moisés e, portanto, não conheceram a Jesus. Eles somente conheciam um credo que tinham produzido. Agora consideremos esse velho pescador. Pôs uma cesta no chão, empurrou a barba grisalha para baixo e foi até lá, e ele disse: acho que eu vou ver quem é. Seu irmão disse: venha, vamos. Ele está falando de Pedro e André, né? Esse é aquele mesmo sujeito, disse ele. E esse é aquele sujeito de quem falaram outro dia. Fiquei a noite toda com ele, ontem à noite, escutando ele pregar. Você conhece João? De quem estive lhe falando? Sim, respondeu João. Aquele homem do mato lá? Sim, ouvi falar dele. Bem, o velho Simão, você sabe, disse: eu ouvi falar dele lá, assim, há uns 2 ou 3 meses lá atrás. Bem, ele disse, e um dia ele se encontrava lá, ele disse uma coisa estranha, disse: sabem, aqui vem ele agora mesmo. Disseram: como sabes? Olharam para lá, nada mais do que um indivíduo comum lá de pé. Ele disse: vejo o Espírito de Deus como pomba descendo. Ouço uma voz dizendo: este é ele, este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer de habitar. Então foi direto para a água e batizou-o. E assim por diante. Bem, ele disse que o conheceu. Eles estavam contando uma história um para o outro, né? Mas, disse Simão, eu já ouvi tudo isso. Eu já ouvi essa história do batismo, do Espírito e tudo mais. Mas aqui se aproxima ele. Mas no fundo do coração havia uma semente predestinada. Eu penso que isso, cada um de nós deve meditar nisso. O que você tinha lá dentro da alma? Uma pergunta que você tinha antes de conhecer essa mensagem. E quando você conheceu essa mensagem, ela abriu o seu entendimento. E você pôde confirmar que aquilo era verdade. Essa parte era a semente que Deus colocou ali dentro. Cada um de nós tinha uma identificaçãozinha. Você sabia que Deus existia, que ele seria um profeta, sei lá, qualquer coisa assim. O eleito vem ao mundo com esse ponto. É por isso que disse o profeta: as pessoas não conhecem a Bíblia. Porque se elas conhecessem, elas saberiam sobre o que se firmar. Veja, Jesus disse que sim. Chegou até ele, aproximou-se e disse: olha, irei à reunião e verei. E aí chegou lá. Jesus estava lá de pé, um pequeno indivíduo comum, aproximou-se. Ele disse: ora, teu nome é Simão, e o nome do teu pai é Jonas. Quando Jesus disse isso o deixou menos confiante. Por quê? Aquela pequena semente de vida eterna foi iluminada ali. Não sei se você é como eu sou, né? Mas algum dia você já se fez essa pergunta: em que momento da minha jornada
que eu nasci espiritualmente? Você podia se identificar? Se eu te perguntar assim, em que momento, qual palavra você foi abençoado? Para pensar um pouquinho. Foi naquele instante que a luz iluminou aquela semente que já estava ali dentro. A Romana chega a dizer que em Gênesis, quando a luz do sol brilhou, a semente já estava na terra. Quando a água foi afastada e o sol brilhou, talvez passou 800 anos, mas a semente já estava lá. A mesma coisa é com o eleito. Vamos conversar, igual uma escola dominical. Disse, espera um minuto. Como é? Como é que é? Tu nunca me viste, tampouco conhece meu pai? Porque ele está morto há anos. Mas aqui veio e diz-me isso. Agora, eu sei que a Bíblia diz. Agora, isso não foi se referir ao que o ancião disse. Mas a Bíblia diz que o Messias seria um profeta. Ali está ele. Certo dia ele passou por Samaria, andando por lá com um grupo de judeus, ele os deixou, e esta pequena mulher de má fama, então, os que vieram terça-feira estão entendendo a continuação do meu assunto, tá bom? Eu li sobre isso na terça-feira, só para continuar. E esta pequena mulher de má fama apareceu. Eu vou repetir, né? Não se ofendam comigo. Uma mulher com 6 casamentos podia causar qualquer distúrbio na igreja. Mas ali dentro é que estava a semente. Às vezes nós temos dificuldade para aceitar isso. Talvez ela ficaria lá no canto da igreja, longe de qualquer pessoa, ninguém queria pegar na mão dela. Aí haveria as mulheres santas, as virgens, as puras, tudo mais. Lá havia uma rejeitada. Não franza a testa não, isso é verdade. Esse é o ponto. Às vezes é numa condição mais suja das nossas vidas, é que lá dentro está uma semente eleita. E muita gente pura ficará de fora, porque não consegue conceber a semente da palavra, porque não tem nada ali dentro. O sacerdote, ele tinha o pai puro, o avô puro, o tataravô puro, mas não tinha nada ali dentro. Quando a luz brilhou, ele disse, esse homem é um demônio, ele é chefe dos diabos. Aí pega uma mulher que não podia nem levantar a cabeça na igreja. Por isso a gente não deve julgar quem quer que seja. A gente não deve julgar quem quer que seja. Não importa quem seja. Ninguém sabe. Ninguém vem com uma luz na testa. Ninguém vem com um sinal. Se lá dentro tem uma palavrinha, aquilo vai vencer todos os obstáculos e vai aparecer lá em cima, aonde a luz do sol vai brilhar. Vai vencer. Porque eu já aprendi uma coisa. Quando a pessoa é eleita, todas as lutas empurram ela para cima. Ela quer mais de Deus. Ela busca socorro. Quando ela não é, qualquer problema puxa ela para trás. Ela já queria uma razão para cortar o cabelo, pronto, já corta o cabelo. Já queria fumar um cigarro, já vai fumar um cigarro. Porque não tem nada ali dentro. Mas um eleito, o eleito ele é identificado por seu zelo pela palavra. Ele vem ao mundo com algo dentro dele. Agora, isso não depende de inteligência, não pense que eu tenho sempre o receio de que alguém possa pensar que eu quero legalizar o pecado. Não pense assim. O que eu estou tentando dizer é que esse cristianismo de aceite a Jesus, ele é falso. O eleito já vem ao mundo com o coração preparado. Ele traz uma semente lá dentro da alma dele. E quando a luz bate ali, está muito bem. Qual era a luz do dia aqui? A luz do dia era a palavra feita carne na pessoa de um profeta. Pedro não estava lendo Bíblia nenhuma. Ele estava olhando para um homem. E aquele homem era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E quando a palavra iluminou a semente, a vida veio para fora. Pode dizer amém para isso, amado? Lá no fundo do seu coração, olha a Bíblia. Certo dia ele passou por Samaria, eu já li, né? Muito bem, tá. E esta pequena mulher de má fama apareceu. Talvez uma bela mocinha. Ela tinha sido jogada na rua.
quando criança. Estava passando por lá. Talvez ela tivesse pensado em alguma coisa. Ela se aproximou dali e baixou o cântaro. E começou a baixar a corda do poço, você sabe, para tirar água. E ela ouviu um homem dizer, dá-me de beber. Ela olhou em volta e lá estava sentado um judeu mais ou menos de meia idade. Talvez com 30 anos, 32 anos. E ela disse, ora, tu não és judeu? Não deverias fazer isso. Não é costume que tu fales comigo, eu sou samaritana. Ele disse, mas se conheceras quem está falando contigo, me pedirias para dar-te de beber. Disse, onde está teu balde? Está vendo? Onde está tua corda? Bem, ele disse, a água que eu dou é vida. O quê? Está vendo? Ora, todos vós quereis adorar em Jerusalém, nossos pais adoram. Ele disse, está certo, mas nós judeus sabemos o que adoramos. Disse, tu sabes, está chegando o tempo quando os homens não adorarão nem em Jerusalém, nem nessa montanha. Eles adorarão a Deus no Espírito, porque Ele é Espírito e Espírito de verdade. Bem, ela começou a ponderar, você sabe. Ele disse, vai, apanha teu marido e vem cá. Ele disse, meu marido? Não tenho marido. Ora, disse, isso é verdade? Disse, andasse por aí com 5 e tens o 6º agora. E disse, tivesse 5 e tu sabes, dissesse a verdade. Observe, o que foi isso? Aquela luz brilhou sobre aquela semente. Em resumo, quem que essa mensagem vai alcançar? Somente quem veio predestinado por Deus para crer nesta palavra. Não está você feliz? Eu estou. Estava descansando ali quando foi falada por Deus. Sim, Senhor. A semente estava na terra. Então, recapitulando, né? Qual semente estava nela? A semente era, eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, ele será um profeta. Essa era a sementinha dentro da alma dela. Talvez fosse tudo que ela tenha guardado na vida, mas ela sabia que isso era verdade. Talvez você tinha apenas uma coisinha na sua alma aqui, um pouquinho de Bíblia, mas você sabia que aquilo era verdade. E quando chegou essa mensagem, trouxe para fora aquela vida. Não é maravilhoso? Olha, eu sou da opinião que toda vez que algo ilumina teu coração, você deve dar um glória bem alto. Porque essa é a parte que está trazendo vida. Sabe, às vezes as pessoas ficam tão emocionadas porque alguém foi curado. Ninguém vai para o céu com isso. O que te levará no arrebatamento é a fé que se instala em teu coração quando a palavra é aberta. Amém. Isso aqui é tremendo. Nós estamos lendo o plano predestinado de Deus. Como é que Deus planejou trazer um eleito? Foi dessa maneira. Você vem ao mundo com uma semente. Pode ler sua Bíblia. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Crê que é verdade? Pode ler sua Bíblia. Cada eleito só veio ao mundo porque Deus quis que ele trouxe. E às vezes é o 4º, às vezes é o 8º de uma família. Talvez 10 não creiam, mas um lá no meio vai crer. Amém? Isso é tão tremendo, para mim isso é extraordinário. A semente estava na terra, quando Deus removeu a água e o sol a atingiu, ela brotou. Isso mesmo, está vendo? Em tudo, era tudo de que necessitava, era o sol, somente necessitava de luz. Sim, Senhor. E então, quando o Espírito Santo, nele, foi a sua vida passada e a mostrou a ela, aquela luz brilhou sobre ela. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Ela disse, agora, nós sabemos, e eu sei que quando o Messias vier, é isso que ele fará. E não temos tido profeta por centenas de anos. Não temos tido um verdadeiro profeta por centenas de anos. Ela disse, como tu me dizes acerca do meu marido, e me disseste quando eu tive, e assim por diante. Ora, disse, não entendo isso. Disse, quando o Messias vier, bem, ele fará isso. Mas quem és tu? Ele disse, eu sou. Agora, capta isso. Ele está pregando o mistério dos 7 selos.
E ele está injetando isso aqui dentro. Sem dizer que era o que estava acontecendo exatamente no ministério dele. Por 2000 anos, não tivemos profeta. Mas aqui nos dias da voz do sétimo anjo, um homem comum, simples, exercendo o mesmo ofício. Amém. Quando você lê o final da mensagem e a filha de oração, ele está mostrando o mesmo sinal. E por isso a semente eleita, quando lê isso entra para dentro, porque esse é o plano predestinado de Deus. Pode pregar qualquer outra coisa, mas é isso que chama a nossa atenção. Porque você vem ao mundo e há um plano, Deus botou uma semente, e ele disse, quando ele ver isso, ele vai reconhecer o sinal do Messias, e a vida virá para fora. Quantos creem que é verdade? Todas as manhãs, o sol faz a mesma coisa. É o mesmo sol de 6.000 anos atrás, não mudou nem um pouquinho. Qual o processo? Ele esquenta, bate em cima da semente, a vida vem para fora. Faz 2.000 anos, ele usou o mesmo sinal e continua fazendo a mesma coisa. Amém, amados? Veja, isso bastou. Então, se para aquela mulher isso foi o suficiente, para nós também é. Bastou, estou convencido, é a verdade. Pronto. Pronto. E os sacerdotes olharem em volta e disseram, bem, eles têm que responder à sua congregação. Ele disse, o sacerdote disseram assim, não perca tempo com esse indivíduo, ele está possuído por um demônio. Agora, esta é a diferença, é a mesma coisa hoje, a mesma coisa e acerta em cheio. Eu estava meditando em números essa semana, você deve ter ouvido esse trabalhinho pelo smartphone. A Bíblia dizia que o cordeiro tinha que ser imolado na presença do sacerdote. Aquilo era uma profecia de que quem mataria Jesus era o próprio sacerdote. Quantos ouviram isso? Ouviu isso? O sacerdote tinha que degolar o cordeiro. Aquilo era uma profecia que o próprio sacerdote mataria Jesus. Que coisa! A pedra que eles rejeitaram tornou-se a pedra principal. Então quem está rejeitando a mensagem? Os próprios líderes. Os homens que deveriam saber, são eles que estão rejeitando crucificar a Cristo outra vez. Quem? Os sacerdotes, porque a Bíblia dizia, ele vai degolar o cordeiro. Não está você feliz? Olha, gente, que coisa boa não ser sacerdote. Que coisa boa é não ser sacerdote. Porque muitos sacerdotes estão colocando suas mãos na vítima e estão se tornando culpados de crucificar a Cristo outra vez, porque foram predestinados para matar o cordeiro. Amém? Que coisa, hein, gente? Que coisa. Espera um pouquinho aqui, tá? Então veja. Aqueles pescadores, lenhadores, lavradores, cobradores de impostos, prostitutas, viram nele o que as simples escrituras disseram que ele faria. E os fariseus não puderam ver por causa de sua tradição. Veja, o irmão Brana faz uma pausa e gesticula de alguma maneira, a congregação responde ativamente, né? Eles não puderam ver por causa de suas tradições, mas a prostituta, os lavradores e todos eles o viram. Todos os que eram predestinados, quando as dúvidas se desprenderam,
a semente começou a crescer. O que ela fez? Bem, estou feliz em ter conhecido o Messias. Oh não, irmão, ela foi direto para a cidade, ela se esqueceu da água e disse: vinde, vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura não é isso mesmo o que a Escritura diz que o Messias vai fazer? Mas é exatamente isso, e o povo pôde ver a mesma coisa. Como Jesus disse em São João 14:12, isso aconteceria novamente. Ele também o disse em Lucas, quando disse, como aconteceu nos dias de Noé, como Deus se manifestou em um homem e disse quem estava atrás dele e o que Sara fez rindo na tenda, e todas essas escrituras de Malaquias e assim por diante, preditas nos últimos dias. Hebreus 4 disse, quando a palavra retornar, Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz e ela discerne os pensamentos do coração. Malaquias 4, que ela retornaria por meio de um homem. Hebreus 4 disse, a palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração. Por isso nós podemos olhar para o mesmo ministério do Mombrando e ver, não, estava Deus em carne humana. Como ele poderia se colocar de costas para a audiência e dizer seu nome, onde você mora, seus problemas e assim por diante. Não podia ser um homem, tinha que ser Deus. Amém? Amém, amados? E eles podem ver quando se faz isso e logo se afastam. Suas tradições ocultam e invalidam isso. Bem, simplesmente estamos aqui. Agora você sabe, ele poderia fazer a mesma coisa hoje. Ele entraria em cena e produziria as mesmas coisas que naquela época, como disse que faria. Está vendo? Ele prometeu fazê-lo e ele prometeu fazê-lo. E se ele fizesse a mesma coisa, o mensageiro da era de Laodiceia haveria de fazer a mesma coisa. Então, se a igreja de Laodiceia vir isso ser feito, eles farão exatamente como a igreja hebreia fez no princípio. Não importa quão bem vindicado seja, de qualquer maneira, eles vão rejeitar. Agora, ela disse que aconteceria. Nós retornaríamos à palavra original e seria manifestada como foi prometido para restaurar a fé original. E se ele se manifestasse, estar habitando entre seu povo, ao fazer essas coisas, ele poderia até mesmo deixar sua foto ser tirada, provar cientificamente e ainda assim não acreditar. Amém? Amém, mas isso é tremendo. A ciência provou que é verdade. E não importa o que fala a ciência, eles não acreditam. Porque se na primeira vinda for rejeitado, também seria na segunda vinda. Agora vê o benefício que é você acreditar. Sabe, às vezes, nós estamos tão acostumados com isso, que isso nem mexe mais com a nossa alma. Mas deveria mexer todas as vezes. Pense nos milhões que nunca vão acreditar. E pense nos milhões que leem essa mensagem e não têm coragem de expor o sinal. E quantos pastores escondem isso do povo com medo de que vai produzir uma religião falsa? Nós temos 2 anjos, Apocalipse 10, de 1 a 3, Apocalipse 10, 7. Não tem confusão nenhuma para nós. Ele poderia até mesmo deixar sua foto ser tirada, provar cientificamente, e ainda assim eles não creem. E provou, permitiu o olho mecânico da câmera captá-lo. O próprio profeta interpreta a mensagem, não precisa ser inteligente, só lê. Aquela mesma coluna de fogo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Para mostrar que é científico e de todas as outras maneiras, cientificamente, nos domínios espirituais, de todas as maneiras que poderia ser vindicado. E você sabe, eles provavelmente fariam a mesma coisa, provavelmente, logo, se afastariam e fariam a mesma coisa. Ó Deus nos ajude, ó vamos parar aqui, mas Deus nos ajude a ver agora, minha oração, enquanto vimos agora, porque não quero segurá-los até muito tarde. Deus nos ajude a ver, e eu creio, talvez com o Espírito sobre nós, que seria neste momento que Ele nos ajudaria a revelar, abrir este selo. Amém?
Glória a Deus, amados. Para mim isso é suficiente, amém? Agora quero que abra a Bíblia só um pouquinho, São João 6. É onde eu quero entrar no domingo e quero entrar um pouquinho mais profundo nisso, que é muito importante agora. São João 6. São João 6. A partir do verso 22. Quero ler só um pouquinho, nós vamos sair 9, 5, por ali, já estamos terminando. Domingo a gente continua, se Deus nos der vida. Se estivermos aqui ainda, vamos continuar. Eu quero enfatizar agora, o meu ponto agora é esse aqui, ó. O que realmente produz vida em nós, e que faz a diferença, e que mostra realmente que nossas vidas estão se alimentando do corpo palavra, e que isso está mudando nossa vida, é captar a mensagem, é ver essas profecias para hoje, manifestadas em carne humana. Esse foi sempre o sistema de Deus. Vamos nos reportar um pouquinho. Sabe, é como diz um amigo meu, né, quando ele está evangelizando. As pessoas conseguem acreditar num Jesus de 2000 anos atrás. Mas se elas vivessem lá, naquele tempo, elas não creriam em Jesus. Se vivessem lá naqueles dias, não creriam nele. Porque elas fazem uma imagem muito mística de Jesus e assim por diante. Se vivessem no seu dia, jamais conseguiriam acreditar nele. Olha a cena, São João 6. Um homem, sem aparência, um do qual as pessoas viravam o rosto, não veio de nenhum seminário, a sua mãe teve um nascimento meio suspeito, e as pessoas olhavam para ele, e ele não chamava atenção. Não era um super-homem, não era um homem imponente, não tinha estudo, não tinha faculdade, não tinha nada que pudesse atrair ninguém. Como é que as pessoas iam olhar para ele e se alimentar dele? Hoje as pessoas leem a Bíblia e tiram provérbios, e tiram experiências, e falam de sua sabedoria, mas não conseguem olhar para hoje e ver a Bíblia cumprida hoje, se alimentar da palavra feita carne hoje, de novo. De novo. O que realmente é comida? O que realmente muda a nossa vida? Olha a Bíblia. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, agora presta bem atenção, Rabi quer dizer mestre. Eles estavam dando um título e chamando Jesus de mestre, sendo que no fundo, não estavam comendo a palavra. E Jesus sabia que não estavam comendo a palavra. Na verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais que visse, mas porque comesses do pão e vos saciasse. No fundo, estavam apenas atrás de coisas naturais. Naturais. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A qualidade de um povo não está nas roupas, não está nos carros que tem no pátio, a qualidade de um povo está no amor pela palavra. Na qualidade, no amor à palavra. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Presta bem atenção. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Muito bem, mas espera um pouquinho.
Medita comigo. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, não é verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora, você está lá sentado na reunião, você está ouvindo esse discurso, e você está atrás de alimento espiritual, e ele está dizendo para ti e para mim que o verdadeiro pão espiritual era ele. Como é que você entende isso? Como é que eu posso me alimentar de uma pessoa? Como é que eu posso comer da vida de uma pessoa? Na verdade, se eles tivessem o entendimento de que ali estava o Verbo e que ele era todas as profecias da Bíblia, que ele era o mesmo Deus de Gênesis, o Criador dos céus e da terra, que ele era o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, se eles estivessem comendo tudo aquilo, olhando para ele e adorando-o, eles estavam se alimentando da verdadeira comida. Amém? Traz isso para hoje agora, da mesma forma, veja só. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora eu faço a pergunta: a divindade está no céu hoje ou está na terra? A divindade desceu do céu? Onde está essa divindade? Não desceu para trás de uma pele humana? Ele não pode dizer a mesma coisa hoje? Eu sou o verdadeiro pão do céu? Quem de mim se alimenta, de mim viverá? E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me deu é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse descer do céu? É o mesmo problema de sempre: o véu de carne. Rapaz, você foi lá em casa arrumar o telhado semana passada? Você fez umas cadeiras para o meu pai. O seu pai não é o carpinteiro? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Quem é de Deus captou a mensagem para a hora. Quem é de Deus vê Deus em carne humana. Quem é de Deus está se alimentando da palavra feita carne. Amém? O que é o verdadeiro alimento hoje? A palavra manifestada. Por isso que muita gente tem a letra, aí me mostra o parágrafo, me mostra, pode mostrar 500. Não vai entender nunca, se Deus não abrir os olhos para ver a palavra manifestada. Enquanto não vê a palavra manifestada, é só teoria, e assim por diante. Mas quando capta a mensagem, por revelação, a madre fecha. Daquele dia em diante, concebeu a palavra. Está fecundado. Quantos creem que é verdade? Crê que é verdade? Porque concebeu a palavra. Amém.
A semente já estava lá, o Espírito fez sombra. E o que causou o impacto? A revelação da mensagem do dia. Como é que a igreja está fecundada? Dessa forma. Amém? Eu vou continuar isso domingo, mais profundamente. Vou ler a mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado. Veja, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Lá está você, há 2000 anos atrás, sentado na beira de um campo lá. E há um homem dizendo para você, olha, você tem que comer a minha carne. Você tem que beber o meu sangue. Se você não comer a minha carne, você não tem vida. Irmão, muitos franziram o nariz e foram embora. Se ali houvesse o médico, ele pensa que nós somos canibais. Eu nunca comi carne de porco, quanto mais comer carne de um homem. Mas eles não estavam entendendo que tinham que comer a palavra feita carne. O que é verdadeiro alimento? Crer na palavra manifestada. Olha o privilégio que Deus nos deu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si mesmos. Como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Podemos dizer a mesma coisa hoje. Quem não captar a mensagem do dia, não tem vida em si mesmo. Quem não crer na palavra feita carne hoje, não tem vida em si mesmo. Porque o mesmo Jesus desceu do céu, escondido em carne humana. Amém? Disputavam, pois, os judeus entre si. Muito bem, já li isso, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é bebida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém. Você está abençoado? Eu estou abençoado. Amém. Sem fanatismo, sem complicação, sem nada, apenas nos alimentando da palavra feita carne. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Deu tempo. Domingo a gente continua, vamos entrar mais profundamente. Eu quero falar sobre essa fecundação. Creio que é muito importante para essa hora. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão Daniel de Freitas, pede oração por si e por sua família. Vamos orar por irmão Daniel. Amável Jesus, nós queremos de todo o nosso coração que isto é a verdade da palavra. Este é o plano de Deus. Foi assim que Deus predestinou, foi assim que Deus nos desenhou. Viemos ao mundo preparados. Isso para nós não é escândalo, para nós não é dificuldade. Nós nos alimentamos dessa palavra manifestada. E cremos que não é nossa inteligência, que não é nossa capacidade. Cremos que Deus nos preparou, como preparou Maria, que o Espírito fez sombra sobre ela. Ela disse, cumpra-se a mim de acordo com a tua palavra. Eu não sei como, mas sei que se fará de acordo com a tua palavra. Nós agora oramos pelo Daniel de Freitas, Pai. Pedimos por ele e pela sua família. Não sei o que é, talvez por mais luz da palavra, ou por alguma enfermidade, ou por alguma perturbação, mas que Deus conceda, Pai, a bênção que ele pediu, que ele vem buscando, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. Vamos curar nossas cabeças ainda. Irmão Reinaldo, traz sua filha aqui na frente. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar por essa criança. Ela está sendo perturbada por um espírito das trevas, está com medo. Gostaria que você mantivesse as cabeças inclinadas. Esses dias o filho do Ademir estava com o mesmo problema. A igreja orou e a criança foi curada. E nós vamos orar pela Beatriz agora em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nós ungimos a Beatriz com azeite.
e repreendemos o medo, o pânico, todo o poder das trevas, ó Pai, toda a agitação nervosa, que tudo isso saia dela, e que agora a doce pomba, o Espírito Santo, tome o controle, ela se torne dócil, amorosa, confiante, ó Deus, segura nos braços do seu pai e da sua mãe, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, depois faça a sua oração. Não saia sem orar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.